A política tá assim. Deixa eu explicar, tá? Tá tendo eventos. Olha pra essa câmera, pra essa, Riso. Você que sabe, ué. Tá, essa aqui então, vamos lá. Olha só, Brasília, tá? Tá meio que parada, né, tratando dos temas de 2026. E o mercado financeiro agora quer ouvir de todo mundo uma coisa, tá? Eles querem que o Caiado, que o Ratinho, que o Zema... Tem mais algum? Caiado, Ratinho, Zema... o Caiado, Ratinho, Zema... Fiquem rondando e apareçam aí pra fazer uma palestra aqui e ali com apenas um intuito. Pra mostrar pro mercado que quando a porca torceu o rabo, eles estão com o Tarcísio. É só isso que o mercado quer. Eles querem um jogo de cartas marcadas. Aí fica esse Zé Bonitinho aí do Caiado, parece um Zé Bonitinho, né? Que é um covardola, né? É médico, na época da pandemia o Bolsonaro fez o que fez e ele foi lá porque tem medo, né? Aí, vai aí o Zé Bonitinho, vai dar discurso, você vai trabalhar, você vai fazer campanha pro Tarcísio. Teu partido não vai te dar candidatura. Aliás, só lembrar uma coisa, tá? O Caiado, né, nem sei se o Kim vai ficar feliz, né? Mas o Caiado era um que, né, cagou pra candidatura do Kim pra prefeito. Cagou pra candidatura do Kim pra prefeito. Cagou. Quando o Kim, né, o partido tava rifando o Kim pra apoiar o Nunes aqui em São Paulo, o Caiado, não, nem vamos discutir candidatura do Kim, ele nem vai ter candidatura. Isso aí é um arrogantaço do caralho. O Caiado é um velho arrogante, é um aristocrata fazendeiro de lá. Nada contra ser aristocrata fazendeiro, tá? Acho legal, mas entenda que isso vem com o pacote, vem com várias coisas, dentre elas uma arrogância, uma empáfia de um certo tipo de gente que acha que eles têm um direito divino a fazer política e outros não. Porque os seus avós fizeram política, né, como o bisavô dele, avô dele governou o Goiás, ele acha que ele, né, então, é um puta de um bundão, Caiado. Conheço ele da época do impeachment, tinha medo de pedir impeachment da Dilma. Me lembro da reunião que eu tive com ele, começo de 2015, tá? Aí vai, então adotam essa postura e com certeza, eu vou colocar aqui, no final do dia, os chefes deles que são o Rueda pelo União Brasil, o Ciro Nogueira pelo PP, o Marcos Pereira pelo Republicanos e o Kassab pelo PSD, eles vão se reunir e vão decidir o que vai ser feito. Mas vamos ver o vídeo aí. Podem ter a certeza, nós vamos trabalhar duro. Daqui 14 meses, um de nós vai estar ocupando o Palácio do Planalto e nós vamos devolver o Brasil aos brasileiros. Eu fico... Na verdade é o seguinte, né? A melhor... Puta campanha, né? O cara tá com muita vontade de ganhar a eleição. Um de nós! Tá bom, Caiado. Já entendi que o Tarcísio, você tá falando que o Tarcísio vai ser o candidato que vai ganhar. Aí dá esse discursão. E é essa coisa, o cara acha que está em 1970 e poucos fazendo a campanha, né? Bastante old school, no mínimo é vintage o que o Caiado tá fazendo. Dito isso, cara, não vai vir daí nenhuma resposta pra mudar o Brasil, porque esses caras não têm a concepção do Brasil que muda. Eu vou dar um exemplo. Esses caras, vocês não parecem que o Renan tá falando blá blá blá. Eu não tô de blá blá blá. Eu quero saber como esses caras vão resolver o sistema de recompensas, tá? Ou melhor, que é chamar o sistema de incentivos da política brasileira, que faz com que basicamente prefeitos sejam instrumentos de deputados pra não cuidar da cidade e fazer a vida das pessoas melhorarem e qualificar as pessoas para que elas sejam mais capazes de encarar o mundo hoje na era da tecnologia. Não, eles são basicamente captadores de voto para deputados. E os deputados têm qual estímulo? Obter o maior número possível de votos, que eles geram o quê? Fundo partidário, fundo eleitoral, viram deputados, pegam emendas, distribuem pros seus caras, esses caras aí embaixo roubam um pouquinho, usam de caixa 2. Este é o maior problema político do Brasil. Este é o grande problema. Algum desses caras sequer pensou nisso? Eu quero saber se algum desses caras trabalha minimamente com essa concepção. Algum desses caras que foi na geração do Caiado, todos esses caras que o Brasil se favelizou, algum desses caras tem um projeto para acabar com favelas no Brasil? Eles têm uma motivação sobre isso? Esses caras, só para pegar Caiado, Zema, Tarcísio, eles viram as cidades deles se favelizarem ao longo da vida inteira deles. Eles têm algum plano para desfavelizar geral? Eles têm algum plano para acabar com o crime organizado? A eliminar o crime, entender que aquilo é uma guerra? Não, ele falou, não, porque no meu estado eu combati o crime. Não, vocês enxugaram gelo, tá? E eu até entendo que vocês são governadores, enxugaram o gelo. Mas tem algum projeto para além de enxugar o gelo? Só para saber. Existe algum projeto para além de enxugar o gelo? Porque hoje todos os caras são enxugadores. Ah, eu vou prender, no meu estado eu prendi. Não, tudo bem, vai prender e o cara vai ser solto.
Vai prender e o cara será solto. É isso que acontece. Muito pelo contrário, inclusive esses candidatos todos são candidatos só autorizados pelo STF. São os canais, o STF autoriza aí. Né? E aí entra o climão. Por mais que os mercados estejam desenhando isso, porque no fundo você tá vendo o Caiado, que representa uma candidatura do União Brasil. Você tá vendo o Zema, que é o Partido Novo. Esquece o Novo. O Novo não conta muito do ponto de vista partidário nessa história, mas ele conta muito do ponto de vista do governo de Minas. Ele é governador de Minas. Você tem o Ratinho como governador do Paraná, mas ele também significa PSD na jogada. E você tem o Tarcísio, que é governador de São Paulo e que carrega nele próprio o apoio do Bolsonaro. Ou carregava. Tá? Esse apoio tá cada vez mais relativizado. Esse encontro que eles ficam fazendo, essa união de poder, esse Capitão Planeta, essa espécie de We Are the World aí do Centrão que esses caras estão fazendo, é um arranjo, um kumbaya convencional da política brasileira, que eles vão ficar um celebrando o outro, tá, num ritual de normalidade. Normalidade porque eles são todos muito normais e comuns. Pra, vamos dizer, fazer a galera esquecer que o Bolsonaro que manda no grosso desse eleitor, e é o Bolsonaro que manda, e fazer todo mundo no mercado, alguns agentes políticos acreditarem que, sim, é dali que vai sair o cara que vai vencer o Lula. Eventualmente, um cara aí do meio pode derrotar o Lula nas eleições de 2026, sim. Eventualmente será. Mas isto não significa, e esse é o importante, que o Brasil vai mudar. E que a tua vida que tá me assistindo vai mudar, e que você vai sentir um senso de propósito em pertencer a alguma coisa. E não ser apenas um pagador de imposto nesse inferno quente chamado Brasil. Isso aqui é só um inferno quente. Aparece aquela bandeira verde e amarela. Essa bandeira verde e amarela significa um nome. O nome Brasil, República Federativa do Brasil. Que ele aparece apenas nos documentos de cobrança de impostos que você tem que preencher. Você vai preencher uma DARF para pagar um imposto. Aí você olha, tem esse Brasil aí. Mas pra que ele serve além disso? De que serve o Brasil? Você se sente representado pelo Brasil? Você se sente brasileiro? Eu comi uma feijoada. Olha como eu sou brasileiro. Veja, se você mora aqui em São Paulo, né, é pouco, mas você tem uma identidade. O carioca tem a identidade dele, o mineiro tem a identidade dele, a galera do sertão do Nordeste tem a identidade dela. Você tem as identidades regionais, isso é bem claro. Mas a identidade brasileira, não tem muito. Você tem um poder, um governo federal, que é um governo... Se a gente fizer uma retrospectiva, né, ele surge no período da independência de um acordo das elites, que validou Dom Pedro I, que este sim foi um cara acima do tempo, que conseguiu nesse grande acordo das elites concentrar a força num poder executivo, mantendo as colônias portuguesas todas unidas. Foi um mérito que o Brasil teve que as colônias espanholas não tiveram, e aí essas grandes diferenças regionais ficaram, vamos dizer, sob o guarda-chuva de um poder federal, que o tempo todo ficou tentando se firmar, mas nunca conseguiu firmar numa identidade nacional, porque ela é muito múltipla. É muito múltipla, e as desigualdades regionais são todas muito aparentes e tal. Né? Então, por mais que você tenha tido uma experiência unificante da ideia de Brasil no século XX, não, duas talvez, uma foi o Vargas e o outro foi a ditadura militar, a ideia de Brasil ela é uma ideia muito complicada e hoje ela está mais complicada ainda. A gente vê disputas regionais, desigualdades não resolvidas, pobreza, e aí um país sendo administrado num sistema de revezamento de oligarquias e num sistema de representação falso, por gente que não merece. Então você fala, como é que eu tenho que ser administrado pelo Ciro Nogueira? Como é que o Alcolumbre preside o Senado? Como é que um desqualificado como o Hugo Mota preside a Câmara dos Deputados? Como é que esses caras vão lá e nomeiam ministros do STF que são também tão desqualificados quanto? E aí esses caras ficam deliberando e brigando entre si. Eu quero saber como é que você vai resolver essa equação. Você, cidadão. Porque pra você não tá valendo a pena, a brasilidade não tá valendo a pena. E você só vai ter, eu volto a colocar, algum senso de brasilidade, algum significado em morar nessa porra dessa pocilga aqui. Você só vai desenvolver isso se ser brasileiro significar algo pra você. Coloca aí nos comentários o que significa ser brasileiro pra você. Quando que você sentiu sua brasilidade? Veja, um carioca pode sentir a fluminência dele, né? A sua carioquicidade, tá? Se você andar pelo interior de São Paulo, você vai sentir o que é o espírito caipira. Um goiano vai sentir isso demais, demais, demais. O Sul tem muito isso. A questão da identidade do gaúcho é muito poderosa. O sertanejo no Nordeste vai ter isso. Agora eu pergunto pra você, e o sentimento de brasilidade? Porque você pode andar no interior de São Paulo e falar, o Brasil é incrível, olha que Brasil, que mundão esse Brasil. Não, isso é São Paulo. O gaúcho vai andar nos Pampas e falar, não, isso aqui é o gaúcho. O mineiro nas Gerais, ou no boteco em Belo Horizonte. Agora, saia da particularidade. O que é o Brasil? O que é o Brasil?
Esses caras aí não vão responder essa questão. E essa é a única questão que tem que ser respondida. Você quer ser presidente do quê? E por quê? Ah, pra cuidar do nosso povo. Cuidar do nosso povo? Cuidar. Isso é a resposta genérica que todos dão. Você tem que responder uma coisa, antes de tudo. Uma coisa. Por quê? Por que esse país precisa existir? E por que ele cobra tantos impostos sem sequer estar presente de verdade na vida das pessoas? Portanto, nós temos que ter uma história para contar. E a próxima presidência da República tem que ser sobre uma refundação da própria ideia de república. Eu já falei para vocês, a guerra contra o crime organizado é a guerra de refundação do Brasil. E eu falo isso, tá? Eu tenho que ser muito cuidadoso, porque muita gente assiste minha live e depois imita o que eu tô falando. Eu vi ontem, eu não vou citar o nome, uma pessoa que nos acompanha, mas é aquela coisa, a pessoa acompanha pra imitar o que a gente fala, aí grava um vídeo pra concorrer com a gente depois. Né? Como essa pessoa acompanha tudo freneticamente, saiba que eu vi, achei patético, né? Imita ipsis literis nosso discurso, mas pra concorrer com a gente. Entendi, cara, né? Pelo amor de Deus, mas assim, né? É patético. É patético. Assim, nós falamos da guerra de refundação, quando a gente fala da guerra, nós estamos falando assim, nós vamos eliminar um inimigo interno que está nos correndo. E isto é um elemento, como assim, essa guerra vai libertar as periferias das grandes cidades, essa guerra vai libertar a nossa antiga capital, Rio de Janeiro. Na verdade, as nossas duas antigas capitais, Salvador e Rio de Janeiro, estão tomadas pelo crime. O crime tomou Salvador e o crime tomou o Rio. Vamos libertar Salvador e o Rio. Vamos libertar o Nordeste inteiro. Quando nós fizermos essa guerra de libertação, e o Estado brasileiro, a nação brasileira, o governo federal do Brasil participando de tudo isso, você começa a falar, cara, eu começo a me ver parte desse todo. E aí, quando a gente começar a fazer algo que todos considerarão útil, eu quero saber, tá? Tem pessoas de todas as classes sociais que nós assistem nossas lives, tá? A partir do momento que eu falo pra você, olha, eu vou assassinar as lideranças do tráfico, eu vou destruir o tráfico de drogas, eu vou prender todos esses caras, tá? E depois, nessas periferias, eu vou colocar uma escola de caráter militar e todos os jovens que podem ser força de reposição do crime, normalmente meninos com famílias problemáticas, na fase dos 15 aos 25 anos, esses caras vão ter uma atenção muito, muito, muito especial, o tal do bandeira quartel escola. Vamos retomar o território, bandeira do Brasil, bandeira do estado, bandeira do município, quartel da polícia presente, derrubar as vielas, fazer ruas, passagem, né, escola, arborização, essa escola como um centro de formação de gente muito disciplinada. E aí vou citar o Bukele, corte de cabelo certinho, acabou a várzea. Não vai aprender a conviver em público, o moleque vai estar lá, nessa escola pública, nessa área reconquistada, não vai poder ficar levando caixinha de som, não é tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, se comporta, arruma, tá? Faça esporte, vamos ensinar você a ter um bom emprego, é isso. Eu tenho certeza, do mais rico ou mais pobre as pessoas vão concordar. Aí você começa a unificar as pessoas em causas comuns. E essas causas comuns, sendo tocadas pessoas que falam hoje a mesma língua, e que vivem os mesmos dramas, elas vão começar a se ver como parte de um todo. E isto é ser parte de um todo. Então, esta guerra contra o crime não é só sobre derrotar o crime. É sobre reinserir milhões de brasileiros, ou inserir pela primeira vez, na ideia de Brasil. E dessas pessoas até o topo da pirâmide, todos vão concordar. Todos vão concordar. Todos vão concordar. E quem não concordar se fudeu, porque nós vamos vencer. E é isso. Agora esses caras não têm essa imaginação, esses caras não têm imaginação nenhuma. Eu vou te explicar assim, pra vocês entenderem o que são esse jogo. Um candidato aí, esses candidatos que o Centrão elege, tipo, existe um receituário. Qual é o receituário? Aqui é como se ajusta as contas públicas. Vai precisar fazer essa reforminha aqui, essa reforma ali. Olha, você vai lá na Fundação Lehman, vê lá a política que eles querem aplicar à educação, tenta fazer isso aqui. E vão ter coisas legais. O lance vão ter algumas coisas legais que vão pegar esse Brasil que é bem ruim, aí eles dão uma andadinha assim, aí você vai dar uma andadinha. O que foi o governo Temer? O que foi o governo Temer? Uma andadinha. O que foi o governo Fernando Henrique? Foi uma andadinha. O que foi o governo Itamar? Foi uma andadinha. Foram essas andadinhas. A gente não está em condição de dar uma andadinha como país. Porque não faz sentido morar no país da andadinha. A andadinha aqui é apenas outro nome para voo de galinha. Nós temos que ser o país que precisa dar um grande salto. Um grande salto. E esse grande salto, veja, é uma mudança qualitativa do que é no Brasil, não é uma mudança quantitativa.
Vocês sabem a diferença de quantitativo para qualitativo, né? Quantitativo, vamos supor o seguinte. O que faz você perceber que você deixou de ser pobre e virou rico? Você saiu de pobre e virou rico, isso foi uma mudança qualitativa, você mudou sua qualidade. Agora, isso pode ser feito através de um acúmulo de mudanças quantitativas. Por exemplo, você vai aumentando a quantidade de dinheiro que você tem, até você ter uma determinada alteração de status, que é também psíquica e tal, e da forma de você se ver e o mundo ver você, que você deixou de ser pobre. Ou seja, tem as mudanças quantitativas e a mudança qualitativa. E por vezes uma série de mudanças quantitativas leva a uma mudança qualitativa, certo? Isso é simples. Eu tô falando que nós precisamos ter uma mudança qualitativa. A mudança quantitativa que a gente tem que ter no Brasil é tão grande que isso vai gerar uma mudança qualitativa. Nós vamos virar outra coisa. Então, precisa ser rápido. Então, a missão está se preparando para ser o grupo político que vai fazer a mudança qualitativa no Brasil. Esses caras gostam de fazer pequenas mudanças quantitativas. Não, faz uma reforma aqui, melhora aqui. É uma pequena... Isso quando não vem um governo merda como o do PT, que é esse governo do Lula de agora, ou o governo do Bolsonaro, que é o anterior, que assim, o saldo, em termos quantitativos, foi meio que zero. É meio que zero. E aí, cara, temos muitas oportunidades para essa mudança qualitativa. Haverá no mundo agora a ascensão das inteligências artificiais. Isto irá beneficiar, já parou pensar como a inteligência artificial vai beneficiar os países pobres? Por mais que vai gerar um desemprego em massa, isso é um fato, e que muitos lugares vão precisar de auxílios e tal, do outro, os ganhos de produtividade serão tão grandes que tarefas que nações mais desenvolvidas, detentoras de mão de obra mais qualificada, basicamente de capital humano superior, com formação melhor, e tecnologia aplicada nas tarefas públicas e privadas, a vantagem ela vai deixar de existir, porque a inteligência artificial ela vai quebrar esta vantagem. Não à toa que vários profissionais de meio, que vão do programador a advogado, a médico, vão meio que deixar de existir, e a inteligência artificial vai pegar esse gap que havia entre as nações pobres e as nações ricas, ela vai aproximar. Você não vai estar ali no topo do topo, que é quem tem, por exemplo, sei lá, o comando dessas próprias inteligências artificiais, da inteligência artificial generativa e tal, dos grandes profissionais das pessoas, né? Você não vai estar ali ainda. Mas esse gap que faz com que a gente viva na pobreza extrema, esse gap vai ser diminuído. O que eu quero dizer é, se nós tivermos um governo que vai chegar, que assume o Brasil em 2027 e que comece a tratar na aplicação da inteligência artificial em todo o serviço público no Brasil, e eu não entenda, a inteligência artificial não é o chat GPT que você está vendo hoje. São todas as ferramentas e todas as outras inteligências que vão surgir agora, que estão surgindo agora nos próximos 1, 2, 3 anos. Até 2034, o mundo que você conhece deixará de existir, o mundo será completamente outro. Então não adianta a gente pensar no futuro com as categorias de hoje. Por isso que as discussões políticas que existem em Brasília são ridículas. Elas são idiotas, são estúpidas. A discussão política que nós precisamos ter é uma discussão sobre como nós vamos antever e utilizar essas tecnologias que estão chegando para diminuir a nossa distância para os países mais ricos. Então, por exemplo, para ser claro, para não falar em termos abstratos aqui com você, meu grande foco é Nordeste. O foco da missão tem que ser em transformar o Nordeste num lugar capaz. E a tecnologia vai fazer isso. Hoje, por exemplo, uma cidade média, ou pequena barra média no Nordeste, ela é dominada por uma oligarquia local. Os vereadores, preciso explicar para vocês, são analfabetos funcionais. Se eu for para uma cidade de 20 mil habitantes no interior de Pernambuco, se eu for para Brejão, Riso, procure lá a Câmara dos Vereadores de Brejão, mostre as fotos dos vereadores de Brejão. Eu já conheci vereadores de Brejão porque eu já fui em Brejão, em Pernambuco. Eles são analfabetos funcionais. Os vereadores em Brejão são... Se eu explicar o que é o orçamento da cidade, para eles, eles não sabem muito o que eles estão fazendo. Então, essa cidade de Brejão, em Pernambuco, cidade paupérrima na zona da mata lá de Pernambuco. Se eu, Riso, mostrar aqui para vocês como é que é a pegada lá... Porque não. Quem são os vereadores, Riso? Vereadores Brejão. Aqui, ó. O Ivonaldo Félix, o José Adeilson Dantas, o Lucivaldo Tenório, o Cícero Dionísio, o Sandoval, o Deval Cadengue, o Rafael Fausto, o Rodrigo de Rosival, o Wilson Ferreira Melo. Esses caras não sabem nada de nada, com todo respeito a eles aí. Brejão apresenta números horríveis. Os indicadores de Brejão são todos muito ruins.
A boa parte da população está empregada na prefeitura e quando vem eleições, o prefeito mesmo é o primeiro a apertar a população a votar em quem eles mandam, senão, né? Porque é uma cidade pequena. A população de Brejão, meu amigo, a população de Brejão, dado que é uma cidade com pouca atividade econômica, a população de Brejão, ela tem que ter ferramentas para ser formada. E essas ferramentas a inteligência artificial vai nos trazer. O que eu estou dizendo é, haverá uma gigantesca revolução tecnológica. E aqueles caras, e boa parte do serviço público de baixa qualidade, que assola como uma peste, como uma dengue, as cidades pequenas do Brasil, aquilo pode ser superado. O que eu quero dizer, para dar um exemplo, é um posto de saúde vai contar com tecnologia de tal forma, graças à revolução da inteligência artificial, que muitos diagnósticos, que às vezes demoram, vamos dizer, tempo épico para ser feito, ele pode ser feito em tempo real. Entenderam? O sistema de educação, todo o sistema de ensino pode ter esse tipo de ferramental para ajudar. Toda a parte de automação dos serviços urbanos. Corte de gastos absurdo. Corte de folha absurda. Corte de processos estúpidos absurdo. Diminuição absurda na corrupção. Rastreabilidade no uso do dinheiro de modo a evitar a corrupção. Se você olhar direitinho, a tecnologia pode ser uma revolução que vai pegar a gente daqui na base da pirâmide e tem que subir. Então, nós temos que ser o governo, e aqui eu falo implorando para a equipe do Livro Amarelo, vejam o que nós podemos fazer com inteligência artificial. Isto será uma revolução. O mundo vai mudar completamente nos próximos anos. Não é bolha. Recomendo, leiam. Bota ali The Economist. A capa chama Super Intelligence. Tem uma nota de dólar com... Aí, bota aí, é uma das últimas edições da... Esse aí, ó. Esse aí. Tá? Se vocês estão duvidando do que eu tô falando, compre essa revista. E leiam. Matérias interessantíssimas sobre esse assunto. Tá? O Almir falou, mas a tendência é o Bostil se fechar para essas Big Techs. Aí é assim, né? Nós somos uns retardados se nós fizermos isso. Nós temos que trazer para eles, então nós temos que usar essas ferramentas a nosso favor. A nosso favor. Eu tô falando de uma revolução que pode mudar a vida dos brasileiros e mudar a qualidade de vida dos brasileiros. Eu tô falando de um salto que é qualitativo. Se nós nos adaptarmos a isso antes dos demais. E eu vou te falar, existem alguns elementos no Brasil que a gente já criticou, mas que vão ser fundamentais nisso, que nos colocam numa posição de vantagem. Riso, o SUS é centralizado. O nome dele é Sistema Único de Saúde. O SUS, ele permitiu que o Brasil universalizasse, por exemplo, a vacina. Graças ao SUS, que é centralizado, com a aplicação de tecnologia em massa, a gente vai poder avançar com muita coisa em massa, em escala territorial continental, que é o Brasil. Então quando a gente começa a imaginar como a tecnologia vai ajudar a gente a diminuir o gap pro primeiro mundo. Agora, a gente pode botar presidentes bunda focados aí com essas piranhas do Centrão, e esses presidentes bunda não vão nem saber do que se trata isso. Porque o que vai interessar, eu dei o exemplo de Brejão, é como eu vou obter, recursos, picaretas para serem usados numa emenda que vai ser desviada lá em Brejão, e depois a população de Brejão vai votar em mim para deputado através da rede de políticos e apoiadores que eles me construíram ali. É isso. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.